Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 41. Bons estudos! Sabe, outro dia eu tava pensando numa coisa. Nada nesse mundo é isolado. Essa casa aqui, por exemplo, ela é uma casa no meio de outras que formam esse quarteirão, que é um dos quarteirões desse bairro, que fica numa grande cidade, que é uma das cidades do nosso país, que é um dos países do nosso continente, e que, por sua vez, é um dos continentes do nosso mundo, o planeta Terra. Tudo o que acontece nesse mundo vai acabar afetando essa casa aqui. Por isso, é muito importante que você conheça muito bem o mundo em que vive. E cada dia mais a gente sabe tudo o que se passa nesse mundo. Você já reparou como as informações chegam cada vez mais depressa? O progresso das telecomunicações é incrível. Antigamente, as pessoas demoravam para ter notícias de outras partes do mundo. As pessoas sabiam apenas o que se passava em suas aldeias. Agora, as distâncias diminuem a cada momento. E nós vamos tendo cada vez mais a consciência de que se vive num mundo grande e complicado, que a gente precisa entender. Você vai constatar as diferenças e semelhanças entre as nações que formam o mundo atual. Vai verificar que o mundo tem passado por profundas mudanças nos últimos anos, causadas pela expansão do mercado mundial e pelas novas tecnologias. E vai conhecer as razões que separam os países industrializados do norte dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos do sul. Agora, prepare-se para sintonizar com esse mundo imenso de que você faz parte. A nossa teleaula está mandando seus sinais para todo o Brasil. Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Eu trabalho na editoria internacional de um grande jornal. E eu vou poder levar para você notícias do que acontece no mundo inteiro. Afinal, diariamente, as agências de notícias mandam para cá centenas de informações. E o nosso trabalho aqui é selecionar essas notícias para compor as matérias que vão sair no jornal. A matéria está pronta, Ana? Essa aqui é a Rosa. Ela é editora responsável pelo fechamento de pauta das notícias internacionais. Isso mesmo. Todos os dias eu e a Ana recebemos muitas informações e decidimos quais serão publicadas. Conforme o caso, nós realizamos uma pesquisa detalhada sobre um problema que afeta o mundo atual. Agora mesmo nós estamos envolvidas em uma matéria cujo objetivo é avaliar as mudanças que ocorreram na Europa Oriental desde a queda do Muro de Berlim em 1989. Você está bem por dentro dessa história, não tá? Então é bom ficar. O Muro de Berlim, também conhecido como o Muro da Vergonha, separava geograficamente a cidade de Berlim em duas partes, uma capitalista e outra comunista, o que refletia a divisão da Alemanha. Esta separação ocorreu depois do término da Segunda Guerra Mundial e da vitória dos países aliados sobre o nazismo. Com a derrubada do muro em 1989, as duas Alemanhas iniciaram um processo de reunificação, que marcou também o início do fim dos regimes autoritários no leste europeu. Quantas coisas mudaram nos últimos anos, né, Maurício? Bom, você lembra da União Soviética, né? Que era uma grande potência mundial ao lado dos Estados Unidos. Bom, de repente, da noite pro dia, não existe mais a União Soviética. É verdade. E a queda do Muro de Berlim foi um dos acontecimentos mais marcantes do fim do século XX. Você sabe que eu cheguei a ler num artigo que esse acontecimento provocou uma reviravolta tão grande no mundo que muitos afirmam que o século XX terminou naquela noite. Bom, você lembra como era antes, né? Com aquela história de Guerra Fria. E você? Sabe o que foi essa tal de Guerra Fria? É o nome que se deu à disputa entre as duas grandes potências mundiais, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, essas potências procuraram expandir suas áreas de influência, marcando, desse modo, a geografia do mundo contemporâneo. A Europa foi então dividida em duas grandes zonas. A Europa Ocidental, alinhada com os Estados Unidos, composta por países como a Inglaterra, a França, a Alemanha Ocidental, a Itália. E a Europa Oriental, alinhada com a União Soviética, e que conjugava países como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Alemanha Oriental, a Iugoslávia, entre outros. Berlim, Alemanha. Tudo bem aí, Nelson? Os negócios aqui estão meio emperrados. Sabe, estou com dificuldades de arranjar financiamento para o nosso projeto. A verdade é que a época não é apropriada. Isso aqui está meio confuso com a unificação das duas Alemanhas. Aliás, é
impressionante o que está acontecendo aqui no leste da Europa. Acompanhar pelo telejornal é uma coisa, mas ver de perto é outra. Eu nunca vi tanto ódio acumulado. É uma coisa preocupante, mesmo. Amigos meus sugeriram que eu fosse ao Japão. Bem, qualquer novidade, eu mando notícias. Um abraço. Olha, o que eu sei, Antônio, é que durante esse período aí da Guerra Fria, foi muita guerra de verdade, viu? Quem é que nunca ouviu falar ou viu um filme sobre a guerra do Vietnã ou da Coreia, né? Tinha até aquela coisa de Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que um era ajudado pelos russos e o outro era ajudado pelos americanos. Mas as duas potências nunca se enfrentaram diretamente, hein, Pedrão? Ainda bem, né? Porque a quantidade de armas nucleares que eles possuíam, se uma atacasse a outra, não ia sobrar ninguém pra contar a história. Eu li que eles tinham um arsenal capaz de destruir várias vezes o planeta Terra, Pedrão. Olha isso. É, né? Agora, sabe o que eu gostaria de saber? O porquê e o que de fato que ocasionou o fim da União Soviética? Tá aí uma boa pergunta, hein? Não é? O que tem que ficar bem claro na matéria é que estavam em jogo dois tipos de economia. A soviética, com seu planejamento estatal centralizado, e a capitalista, representada pela concorrência de grandes empresas no mercado. Justamente. E eu tenho aqui uma pesquisa que explica bem isso, quer ver? Olha, nas últimas décadas aconteceu uma incrível expansão desse mercado mundial. Em toda a história da humanidade, nunca tinha se visto tamanho crescimento das trocas internacionais. E essa expansão do comércio se deve ao crescimento do papel desempenhado pelas empresas multinacionais. Empresas como essas que operam aqui no Brasil, a Ford, a General Motors, a Volkswagen, a Fiat e tantas outras. E o que essas empresas fizeram? Elas separaram as diversas fases da produção entre diferentes países, transportando as peças e componentes entre eles. Assim, aumentaram a circulação internacional de mercadorias e ampliaram as dimensões do mercado mundial.